Abra aí a tua Bíblia. Em primeira epístola de Pedro, no capítulo 4. Enquanto você vai abrindo aí a Bíblia, vos trago saudações botafoguenses. Também trago solidariedade a vocês, flamenguistas. Vocês estão sentindo o que é ser botafoguense um pouquinho, né? Vocês estão vendo como é difícil essa nossa vida, né? Esses momentos de glória, meu irmão, são tão passageiros. 1 Pedro, capítulo 4, verso 7 até o verso 11. Nós cantamos hoje pela manhã sobre casa. À noite também voltamos a falar, cantamos sobre casa. E eu quero conversar um pouco sobre esse assunto tão fundamental na Bíblia e para a nossa espiritualidade, para a espiritualidade cristã, a ideia da casa, não é? E 1 Pedro é fundamental para isso. Vamos lá. 1 Pedro 4, 7 a 11 diz assim: o fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sejam criteriosos e estejam alertas. Dediquem-se à oração. Sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Sejam mutuamente hospitaleiros, sem reclamação. Cada um exerça o dom que recebeste ou que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Se alguém fala, faça-o como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça-o com a força que Deus provê. De forma que em todas as coisas Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo, a quem sejam a glória e o poder para todo o sempre. Amém. Esse texto de 1 Pedro, ele é uma espécie de recomendação do como devemos construir este espaço que chamamos de comunidade e comunidade casa. A ideia da casa é fundamental. Aliás, a ideia de casa na Bíblia é o tempo todo presente. Casa como lugar de acolhimento, casa como formação de família, casa como um espaço de partilha, casa como um lugar de segurança. É verdade que no Brasil, por conta da violência doméstica, algumas casas representam exatamente o contrário. Se olharmos um pouquinho a respeito da violência contra a criança, contra as mulheres, infelizmente, essas coisas acontecem especialmente dentro do espaço da casa. A casa, quando olhamos o conceito na esfera pública brasileira, a casa tem se tornado um lugar de risco, se tornado um lugar de violências. O meu estado mesmo, o estado do Espírito Santo, durante um bom tempo,
foi o segundo estado com maior índice de violência doméstica, violência contra as mulheres, violência no lar. Mas quando nós olhamos no texto bíblico, esse tipo de realidade na casa brasileira é uma distorção do projeto de casa que o texto propõe. Essa epístola, 1 Pedro, nessa carta, a carta de 1 Pedro, ela tem uma abertura que já nos aponta para o tema que pretende discorrer. Lá no capítulo 1 de 1 Pedro, diz assim: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos de Deus, peregrinos dispersos. Mais à frente, no capítulo 2, no verso 11, nós temos a citação dos destinatários desta epístola. Capítulo 1, estrangeiros. Capítulo 2, verso 11, amados, insisto em que como estrangeiros e peregrinos no mundo. E esta expressão, estrangeiro, na verdade estas expressões, estrangeiros e peregrinos, não se referem simplesmente à ideia de peregrinos na terra que vão para o céu. Esse conceito de peregrino que está andando na terra aparece no Novo Testamento e que vai para o céu, lá em Hebreus. Mas em primeira epístola de Pedro, não. Há dois conceitos aqui, preste atenção nisso, para que a gente entenda a profundidade desta carta e deste texto. Tem duas expressões, uma, paroikos e parepidemos, ou paroikos e parepidemos. As duas expressões apontam para grupos sociais que viviam em peregrinação no Império Romano. Eram transeuntes sem casa, peregrinos sem lugar de habitação e de acolhimento. O outro grupo, peregrinos que estavam fora da sua região, mas que tinham uma morada, tinham um lugar de acolhimento. Eram duas classes: transeuntes residentes, peregrinos residentes e peregrinos em trânsito. Como nós entendemos, como nós vemos hoje na crise migratória no mundo. Gente que por conta da guerra, da fome, se joga no mar. Gente que sai com a família. Nós vimos cenas assim terríveis. Lá mesmo em Nova York, eu vi um monumento para os peregrinos que chegavam naquela região, e uma cena assim de cortar o coração, de uma mãe, de uma mulher com seu filho olhando para o céu em busca da esperança e de acolhimento. Abri um parênteses aqui, é por isso que nós, cristãos, deveríamos ser o povo preparado a discutir sobre migração, porque o nosso ethos, a nossa identidade está ligada a isso. O próprio Deus chama Israel de povo que anda no deserto, e lá no Antigo Testamento diz que o povo de Deus deveria acolher o estrangeiro, porque ele mesmo, este mesmo povo, foi estrangeiro em outras terras. Aqui, por trás dessa epístola, há exatamente uma crise parecida. Gente sem casa, gente sem acolhimento, gente sem lugar de estar, isso do ponto de vista social e espiritual, usando esse termo, encontravam na comunidade cristã a casa que lhes faltava.
Aí nós temos aqui uma expressão fundamental, que é a oikos tu teu, ou seja, casa de Deus. E olha, paroikoi, a expressão para estrangeiro ou transeunte tem a ideia da casa, ou seja, gente sem casa, sem acolhimento, sem lugar. Aí, a epístola de 1 Pedro é escrita, enviada para grupos que antes eram pessoas ou grupos formados por pessoas que não tinham casa, gente sem acolhimento, gente sem lugar de ninho, gente sem habitat, gente sem cuidados necessários, e que na comunidade de fé encontrou casa. Aí a casa de Deus, a oikos tu teu, é esse lugar seguro, esse lugar bonito, poético, que acolhe exatamente estes grupos. É como se primeiro a epístola de 1 Pedro dissesse: vocês que andavam errantes, sem lugar físico e de alma para estarem agora na comunidade de fé, ao se converterem ao Evangelho, vocês encontram uma casa, vocês encontram acolhimento, vocês encontram um lugar para residir, vocês encontram braços para abraçar, vocês encontram ombro para se achegar, vocês encontram acolhimento que antes não tinham, vocês encontram ninho, vocês encontram hospitalidade, vocês encontram possibilidade de vida, vocês como peregrinos, como gente sem identidade, sem residência, paroikoi, parepidemoi, agora vocês têm um lugar, vocês têm uma casa, vocês têm alguém que possa acolhê-los, você tem a casa de Deus, você tem o povo de Deus. E é interessante, porque na primeira epístola, o tempo todo Pedro fala de um tipo de perseguição. Mas qual perseguição? Vejam, estes estrangeiros, que já eram alvo de muito preconceito por serem de outros lugares, e é assim, né, gente? Pessoa que vem de outra região costuma ser alvo de muitos preconceitos em lugares distantes. Dê uma olhada nos nordestinos em nosso país. Eu fui muito a São Paulo. São Paulo só existe por conta dos nordestinos, irmãos. Mas é impressionante o quanto ainda eles são alvos de preconceito e de exclusão. Tem nordestinos aqui entre nós? Levante a mão bem alta assim, ó. Tem um orgulho de serem nordestinos. Sabe por quê? Porque vocês construíram esse país. Vocês construíram essa região. O Sudeste não existiria se não existissem os nordestinos. E nós temos que respeitá-los e agradecer a Deus porque estiveram e estão entre nós. Louvado seja o Senhor por isso. Só que esses estrangeiros com os quais Pedro fala, eles viviam dupla perseguição. Uma, porque eram de outras regiões, e outra, porque deixavam o que nós conhecemos como colégio social e se convertiam ao Evangelho. Porque ao se converterem ao Evangelho, deixavam grupos que conhecidos eram como colegia, nos quais, além do trabalho da venda, também se tinha práticas litúrgicas e cultos a outras divindades. Preste atenção nessas informações que eu estou trazendo, para que vocês entendam a profundidade de ser casa no Evangelho. Então estamos diante de gente
alvo de pelo menos duas pressões, de duas perseguições, por serem estrangeiros, além de serem estrangeiros, estarem agora aceitando o Evangelho e sendo vistos com muita desconfiança pelos seus antigos parceiros de negócios. É para este grupo que Pedro escreve essa carta e diz: agora vocês são casa, vocês encontram casa, vocês são casa de Deus, vocês são oikos do teu, vocês são lugar um para o outro, vocês são locos de misericórdia, vocês são locos de acolhimento, vocês não estão mais solitários neste mundo, não são simplesmente errantes pela terra, vocês têm segurança, vocês têm para onde ir, vocês têm aonde chegar, o coração de vocês tem gente, tem grupo, tem pessoas que podem acolhê-lo. É como se o texto dissesse: há uma pressão profunda por vocês serem de outro lugar e por vocês não estarem mais vivendo as práticas comerciais e religiosas que antes viviam. Mas, independentemente desta realidade, há esperança para vocês. Há um lugar para vocês. Qual é esse lugar? A comunidade de fé. A casa de Deus, que não tem a ver com o templo, tem a ver com a alma. Não tem a ver com a estrutura, tem a ver com a disponibilidade de coração. Aí, com a disponibilidade de coração, motivada pelo Evangelho, nós nos tornamos casa. Nos tornamos casa e abrigo uns para os outros. E formamos uma comunidade de fé que acolhe as pessoas, dá sentido e segurança para a glória do Evangelho. E aí, nós temos aqui algumas características desta casa, porque até o capítulo 4, a epístola de 1 Pedro vai definindo bem isso, vai fortalecendo os irmãos que vivem no sofrimento, por conta dessas condições que eu aqui expliquei. E a partir do verso 7 do capítulo 4, ele vai ensinando como esta casa deve ser. E aqui a gente chega. E é aqui que nós precisamos parar. Parar, né? Assim? Parar. É aqui que a gente para agora para meditar. Porque para ser casa tem que ter isso aqui, ó. Porque se não tivermos isso aqui, podemos ser casas perigosas. Podemos ser casas de risco. O Brasil tem construído casas de muito risco. A igreja não pode ser. Pelo contrário. A comunidade de fé, a minha vida, a tua vida, nós enquanto comunidade, precisamos ser uma casa que traz segurança e paz, vida e ressurreição, pão e mesa, partilha e cuidado, amor e graça, misericórdia e comunhão, porque assim refletiremos de verdade o Evangelho que nos torna casa. Veja o texto. A partir do verso 7, a epístola diz: o fim de todas as coisas está próximo. Ora, se o fim de todas as coisas está próximo, isso nos leva a uma postura radical. Quer dizer, já que o fim vem e está próximo, então há uma necessidade urgente de sermos isso que ele vai explicar. Vejam bem, quando olhamos no Novo Testamento sobre o fim, não olhamos sobre o fim pensando em fugirmos do agora para esperarmos o fim que vem. No Novo Testamento, quando se fala do fim, fala-se do fim para que o fim sirva para a gente agora
como uma motivação de postura. Ou seja, o fim vem, o fim está próximo. Se o fim vem e o fim está próximo, na verdade, quando foi que essa carta saiu da pena do autor? Já passaram muitos anos, certo? E hoje nós estamos lendo, o fim está próximo. Os primeiros cristãos, lá no primeiro século, leram, o fim está próximo. E nós lemos agora, o fim está próximo. Ora, o fim está próximo, porque em Cristo Jesus o fim teve um start. E como o fim está próximo, esteve próximo para eles, e está próximo para a gente, nós agora viveremos à luz do que esperamos para o fim. Estão entendendo? O fim não deve nos assustar, nem nos paralisar. O fim, ou a ideia do fim, deve nos levar a ações. O fim está próximo. Então quer dizer, é necessário levar a sério o que devemos fazer. Aí ele continua, portanto, sejam criteriosos, estejam alertas, dediquem-se à oração. Oração aqui como uma experiência de quem levou a sério que o fim está próximo e produzirá coisas. Oração só tem sentido se produzir alguma ação. Porque oração enquanto palavras jogadas ao ar é só uma mística barata e pouco produtiva. Quanto mais oro, mais agirei. Porque se oro e não tomo nenhuma atitude, a minha oração se torna simplesmente palavras jogadas ao ar. Eu oro muito, me permita ver os frutos. Eu oro bastante, eu fico o dia inteiro orando. Tá bom, e o restinho que sobra do teu dia? Quais são os frutos dessa oração? Oração sem ação é só palavra jogada ao ar. Amém, irmão? Amém. E aí ele começa. Sobretudo, olha só. Porque se essa oração não produzir nada, não tem valor. Então, sobretudo, você que está esperando, e que você que está orando, e que entendeu a questão da casa, da oikos. Primeira coisa, torne-se ou torne esta casa um estabelecimento do amor nas diferenças. Repete aí comigo, amor nas diferenças. Olha o que o texto diz. Sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Dependendo da tradução, esse negócio atrapalha todo o olhar. Que é o seguinte: uma vez que eu amo, eu sou capaz de perdoar muitas crises que nesta casa acontecem. E mais, ao verso 9: sejam mutuamente hospitaleiros sem reclamação. Sejam o quê? A palavra hospitaleiro aqui, que está traduzido no português como hospitaleiro, ela é a junção de philos, que é amor, e kenos, que é estrangeiro, estranho, diferente, outro. Preste atenção nisso. Olha o que a epístola está dizendo. Para que realmente a nossa comunidade, para que o povo seja uma casa de Deus, essa casa tem que produzir relações de amor, mesmo no contexto de gente estranha e diferente. A ideia é que nessa casa de Deus segura, não há um achatamento das diferenças, mas sim
a capacidade de gente estrangeira, de gente diferente, de gente de outros lugares, de gente com outras perspectivas, de gente com outros horizontes, de gente com outras compreensões, outras histórias, chegarem e encontrarem uma casa tão acolhedora, tão verdadeiramente bonita, a ponto de se tornar casa de Deus. Oikos tuteu. Vão até gravar essa expressão em grego agora. Vocês vão chegar na... O que foi? Oikos tuteu. Oikos é casa, tuteu de Deus. E veja, na criação, quando Deus cria céus e terra, Ele cria uma casa. Casa que Ele mesmo habita. E diz, multipliquem. E quando o povo desejou ter uma só voz, ter um só jeito, querer ser uma única expressão, caiu e desejou estar lá com os deuses. Lembra de Babel? A gente acha que as muitas vozes em Babel é punição de Deus. Não, é libertação de Deus. Porque quem gosta de uma voz só não é Deus. Quem gosta de uma voz só é quem quer se tornar como Deus, ou chegar aos deuses. O nosso Deus, Ele produz as muitas vozes. E a casa de Deus, a casa do Senhor, é um lugar seguro, ou deve ser um lugar seguro para gente diferente, para gente estranha. É por isso que, do ponto de vista teológico, xenofobia para a gente não é só crime, é pecado. Porque quem vem de fora, quem vem de longe, ao chegar aqui deve encontrar uma família. Olha que coisa linda, porque o texto diz lá em Romanos que em Cristo nos tornamos irmãos. E a expressão é a mesma quase, filastorgoi, irmãos de sangue. Olha que coisa bonita que é o projeto da casa de Deus. A casa de Deus torna gente diferente, com histórias diferentes, com personalidades e temperamentos diferentes, com classes sociais diferentes, com origem diferentes, como irmãos de sangue. Como se fossem irmãos de sangue. Sim, nós sabemos qual é o sangue que passa nas nossas veias da alma, nossas veias espirituais. É um sangue só, que é o sangue do Cordeiro. Eu lembro que estive em um ambiente em que não se podia ser diferente. Um ambiente em que ter um cabelo diferente te tornava alguém estranho e não adequado. Aliás, já passei por lugares que pessoas eram excluídas por não terem o estereótipo que o grupo esperava. Não importa a cor do teu cabelo, não importa se é cabelo para cima, para baixo, para o lado ou cabelo algum. Alguns por força da natureza, outros pela força da máquina, mas todos. Não importa o teu sotaque, não importa a tua cor, não importa de onde você vem, o que importa é que na casa de Deus, na casa do Senhor, há lugar para todas as gentes. Há lugar para as opiniões diferentes. Há lugar para as leituras diferentes. Há lugar seguro para que você seja quem você realmente é. E na relação com o outro em amor, aperfeiçoe e ajude no aperfeiçoar do outro. Porque isso é comunidade. Comunidade não é um lugar
monofônico de uma voz só. A casa de Deus tem que ser um espaço para que as diferenças sejam celebradas. E ninguém pode ser tratado aqui como digno ou indigno, porque não se adequa exatamente a um padrão e a um modelo que a gente cria. Aqui tem lugar para todo mundo. Flamenguista, botafoguense, aqui tem lugar para todo mundo. Para quem vota na esquerda, para quem vota na direita, para quem vota no centro, para quem vota para cima, para quem vota para baixo, não importa, aqui é o lugar em que você tem a liberdade de servir a Deus e a sua consciência sem ser perseguido, desumanizado, desrespeitado, desumanizado, de ser excluído por isso. Aqui tem que ser o lugar para que você viva a tua experiência de fé, sem que alguém determine em quem você deve votar, por exemplo. Deixa eu entrar nisso aqui. A partir do momento que a fé e a casa de Deus estiverem como régua para medir o lugar ideológico onde você está, isso deixa de ser igreja, irmão. Nenhum projeto político partidário pode abarcar, expressar em totalidade o que o reino pretende. O nosso reino é maior do que qualquer proposta político-partidária. E o teu irmão vale muito mais do que as escolhas políticas que ele faz. Respeite, ame, perdoe. Talvez você não concorda, não precisa concordar, mas você não pode desejar que ele seja expulso, humilhado ou morto, porque Jesus nos chamou para criarmos uma casa de amor e de respeito às pessoas que inclusive pensam diferente da gente. E amar não é fácil, irmão. Amar não é fácil. Você acha que amar é fácil? Ah, sim. Quem foi que falou? Foi uma criança, não foi? Fica de pé aí, por favor. Bem alto, para todo mundo te ver, ó. Bem-aventuradas são as crianças. E se não nos tornarmos como elas, não entraremos no reino dos céus. Amar é fácil para quem é criança. Como diz a poeta, Senhor, me cura de ser grande. Me traz de volta os 4 anos, me faz ser de novo criança, porque a criança conhece mais do reino do que a gente. Sabe por quê? Porque a criança não tem essa violência, essa intolerância, essa maldade que nos habita, porque Deus nos chamou para sermos casas e casas de crianças. Que eu seja uma criança capaz de aceitar e de ouvir as diferenças e de amar, porque quem ama conhece a Deus, mas quem não conhece a Deus não consegue amar. Amém? Participei de um podcast há 2 semanas e ele me perguntou assim: pastor, lá em Betânia, como foi em 2022 a questão política? Eu respondi: não sei, não estava lá. Eu posso dizer o seguinte: o que eu espero para 2026, se estivermos ainda por aqui, todo mundo vivo aqui, gente aqui, espero que sejamos casa de Deus, não importa quem sejam os candidatos, porque seres humanos e os irmãos que estão aqui são mais, a tua família é muito mais importante do que qualquer candidato. Deixe de ser tolo, não jogue fora o que é importante por aquilo que é passageiro. A casa de Deus respeita as diferenças, amamos nas diferenças e nos respeitamos. Então, o texto mostra que nós estruturamos um lugar estabelecido no amor às diferenças. E ele continua: no serviço mútuo. Olha o verso 10.
Cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Isso aqui é bonito, porque ninguém é tão insignificante que não tenha nada a servir, como também ninguém é tão autossuficiente que não necessite de nenhum auxílio e serviço. A multiforma, ou as muitas formas da graça de Deus, essas manifestações da graça de Deus, se revelam na nossa disponibilidade de serviço. Uma casa de Deus segura, ela vai nos tornando, não em religiosos, vai nos tornando em servos. E aí, a partir dos dons que temos, das nossas potências e limitações, vamos ajudando uns aos outros. Talvez você diga assim, mas pastor, eu não sei fazer nada. Duvido. Sabe chorar, irmão? Sabe abraçar? Sabe olhar? Sabe pegar um copo de água ali e entregar para alguém sedento? É possível dar atenção? Às vezes, eu estou aqui pregando há 1 hora e não tem um efeito na vida de uma pessoa como um abraço numa porta como essa. Eu lembro uma vez que eu estava profundamente angustiado no seminário. Recebi um telefonema e naquele telefonema me deram uma notícia positiva. Eu saí assim, mais alegre, um pouco mais satisfeito. Um amigo desceu as escadas, me viu meio que sorrindo, me deu um abraço, me levantou. Aí alguém que estava na janela, porque no seminário tinha quartos embaixo, quarto em cima, Eliezer era o nome do rapaz. Aí o rapaz lá de cima, Eliezer, quem está abraçando o Kenner aí? Não sei, ele está feliz, eu fiquei feliz também. Aquilo me contagiou tanto, que me serviu de combustível, não só para aquele dia, para quase para a semana toda. Porque seminarista sofre, viu, irmão? Seminarista, cadê os seminaristas da igreja aqui? Onde estão? Não estão nem no culto, tá vendo como sofrem? Depois eu vou conversar com esses seminaristas. Não vem no culto. O abraço dele, ele não precisa falar nada. O que Paulo está dizendo é o seguinte: nós temos potencialidades, temos habilidades, possibilidades. E a partir da lógica de uma casa que é múltipla, que é viva, nós vamos desenvolvendo isso na vida das pessoas. Nós vamos servindo as pessoas, porque quanto mais eu vou servindo as pessoas, mais vou descobrindo o quanto eu posso contribuir. E no processo do serviço, eu vou auxiliando pessoas e vou modelando o meu caráter. E é aqui que entra a múltipla, ou as múltiplas formas, as múltiplas expressões, as múltiplas manifestações da graça de Deus. Nós somos agraciados para agraciar, irmão. A minha pergunta é: o quanto de você é gracioso às outras pessoas? Quer ver? Torne a tua profissão, torne o teu saber técnico, torne o teu saber científico, a tua formação, torne isso uma possibilidade da manifestação da graça de Deus. Faça como se estivesse fazendo a Deus, fazendo às pessoas, porque quando fazemos às pessoas, de alguma forma estamos fazendo a Deus, e Deus está fazendo em nós. Não existe esse negócio para Deus e para o mundo. Quando agimos no mundo para Deus, tudo se torna uma liturgia e um culto.
A liturgia não é esse momento que a gente passa aqui no templo. A liturgia é a vida. E na multiplicidade dos dons, dos talentos, das potências que Deus nos dá, vamos servindo as pessoas. E servindo as pessoas, vamos também sendo servidos com aquilo que as pessoas têm, como nós também servimos com aquilo que temos, e construímos um ambiente que pode ser chamado casa de Deus, oikos tu Theou. Ah, mas pastor, eu não tenho tempo. Então a tua vida é medíocre. Não há espaço na minha agenda. Uai, você vive onde, irmão? Eu estou trabalhando muito, mas você está trabalhando para quem? É para a empresa? Não, você não está trabalhando para a empresa. Você está trabalhando para a glória de Deus. Lá na tua vida profissional, você pode servir as pessoas. Outro dia, uma moça me procurou e disse assim: pastor, eu acabei de me formar em odontologia e eu quero servir com a minha profissão. Eu quero servir as pessoas com a minha profissão. Eu pensei, pronto. Ela entendeu o conceito de vocação. Há um conceito na tradição reformada de vocação, que é lindíssimo, que diz assim, tudo que você faz, de alguma forma, mesmo que você não saiba, é vocação divina. Se é vocação divina, então você não faz para si mesmo. Não é para que você tenha dinheiro. É para que você sirva as pessoas. Meu irmão, se você tornar a sua vocação um serviço às pessoas e, consequentemente, a Deus, você verdadeiramente será próspero. Porque prosperidade não é o tanto de dinheiro que eu ganho com o meu trabalho. Prosperidade é o quanto as pessoas são cuidadas, abençoadas por aquilo que faço. Ser próspero é alcançar mais pessoas com aquilo que tenho. Ser próspero não é acumular. Ser próximo é partilhar com aquilo que sei, com aquilo que sou, com aquilo que tenho. Partilhem a prosperidade que Deus vos dá, porque esta é a manifestação das múltiplas formas da graça divina. Aqui tem uma palavra antiga que o pessoal usava na igreja, a gente perdeu. Não sei, talvez seja do tempo do Isaías aí, Mordomia. A mordomia, eu lembro a primeira vez que eu ouvi isso, mordomia, eu pensei que ser um cara assim, sem compromisso, o cara tá na mordomia, tá nada. Mordomia enquanto a ideia de que você tem algo que não é só teu. Não é teu, você está entendendo? Você terminou agora uma graduação, conseguiu um bom emprego, está recebendo um bom salário. A ideia, esse negócio não é meu, não me pertence somente. Eu lembro quando eu terminei, defendi a minha tese em 2015 de doutorado lá na Unesp, em São Paulo. Eu terminei de defender na banca. Aí você produz um texto assim, na época, um texto de 300 páginas. Aí eu falei, o que eu faço com isso aqui agora? O que eu faço com isso aqui? Primeiro, coloco na biblioteca, e quem vai ler? Os meus avaliadores, no máximo, porque às vezes nem eles leem. Quem trabalha no mundo acadêmico sabe do que eu estou falando. Minha esposa provavelmente não lerá. Talvez eu obrigue a Bia e o Roger daqui a uns anos a lerem. É só isso? É só para dizer, terminei um doutorado? Não. Quando eu saí dali, eu disse, eu quero que isso sirva às pessoas. E cada linha daquele texto, cada tempo que eu gastei de pesquisa e gasto,
eu sempre digo no meu coração: Senhor, que isso sirva a alguém, que isso ajude alguém, que isso alcance alguém. Se a comunidade, a casa de Deus, os talentos, as potencialidades, o que temos se torna lugar para pessoas serem alcançadas. O que você é? O que você tem? Não estou falando de dinheiro não, falando de alma, de coração. O que você tem? Betânia tem um monte de coisa aí. Se você procurar, você vai achar, para servir a Deus e se tornar parte deste projeto de casa de Deus, com as múltiplas formas da sua graça. Amém? Que Betânia seja mais do que uma instituição, que você seja mais do que um membro de uma igreja, que você seja parte de uma casa de Deus que produz acolhimento, serviço, segurança, amor às diferenças, e tudo isso seja para a glória de Deus, aquele que é, aquele que era e aquele que há de vir. Amém. Vamos ficar de pé? Vamos ficar de pé. Para você que nos visita e não tem uma oikos, uma oikos tuteu, te convido a se aproximar da gente, porque aqui estamos dispostos a construir um espaço de casa. Para você que está aqui e se sente inseguro, talvez perdido, sem lugar, o Evangelho é um lugar seguro. O reino de Deus é um lugar seguro. A fé é um lugar seguro. Não porque você não terá riscos, não correrá riscos. É um lugar seguro porque há esperança. É um lugar seguro porque nessa transumância, nessa caminhada, nesse lugar de andar na vida, porque a vida é um caminho, a vida é um trilho que construímos, a vida é uma estrada que a gente vai fazendo e percorrendo. Às vezes nessa estrada vamos encontrando gente boa e gente ruim. Vamos nos tornando melhores ou piores. Mas todos nós procuramos um lugar. E esse lugar não é físico. Esse lugar tem a ver com a alma. Um lugar em que eu possa ter, de alguma forma, ombro. E os braços do Evangelho, eu garanto a vocês, é um lugar seguro. E a casa de Deus, que somos nós, vamos refletindo isso. E eu quero orar com você. Talvez você esteja aqui essa noite e se perceba inseguro na vida. É possível que você esteja aqui e não tenha uma casa em que você se sinta acolhido. É possível que já tenha ouvido falar de muitas coisas sobre religião, sobre fé. O Evangelho nos convida a sermos um lugar seguro às pessoas, e o Evangelho é um lugar seguro. É possível que você esteja aqui e nunca tenha tomado decisões profundas e reais na vida. Eu te convido essa noite a decidir pelo Evangelho, a decidir por servir ao Evangelho. E seria ainda mais incisivo, te convidaria a escolher por caminhar com Cristo. Mas pastor, como que eu faço isso? É simples.
felicidade de levar para uma igreja próxima lá de cada um, que é batista, que abriu um deixarem. Bota ele sentadinho aqui na frente, ó. Qual é o nome dele? Adriano. Diz que o Adriano foi numa comunidade aí e disseram que ele não era digno de entrar. Não sei, mas aqui tu és digno, Adriano. Porque Deus te faz digno. Deus acolhe até pastor, Adriano. Não vai acolher você? Talvez você esteja aqui essa noite. Entenda o que eu vou dizer. E busque um lugar para estar. É como se não tivesse lugar nenhum. Eu já vivi isso. E a única experiência que pôde dar conta desta minha ânsia foi a experiência do Evangelho. A casa de Deus, que não é esse templo, mas é o Evangelho que tem a encarnação nas pessoas. Nas pessoas. Então essa noite, além do Adriano que está aqui, eu quero perguntar a você, se há alguém aqui entre nós que deseja dizer assim: Senhor Jesus, eu já andei por tantos lugares, mas eu quero agora chegar a Ti. E eu quero que a minha vida, que a minha história aterrissem em Ti. Cuida dela. Diante do que foi dito, da casa, se há alguém que deseja fazer isso, levante sua mão onde você estiver. Eu quero ver. Alguém, que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe. Mais alguém? Senhor, eu quero hoje aterrissar no Evangelho. Que Deus te abençoe. Levante a mão bem alta assim, vocês que levantaram a mão. Senhor Deus, essas pessoas que levantaram as mãos e as outras que talvez não fizeram, Deus, aqui também o Adriano, que o Teu Evangelho as cubra, que elas cheguem agora em Tua casa, que encontrem conforto, paz, esperança, salvação, vida, renovação. Deus, tome a vida destas pessoas em Tuas mãos. Dê a elas uma nova história e que encontrem em Ti novas possibilidades. E que, se for Betânia esse lugar para que elas recebam a mediação dessa experiência, que aqui a nossa casa, a casa que o Senhor construiu, seja um espaço seguro, vivo, santo, transformador a essas pessoas.